Pessoal, boa tarde. Obrigado pelo interesse de vocês. Deixa eu só dar umas desculpas, né? Os famosos disclaimers aqui inicialmente, né? Minha trajetória para chegar aqui com vocês hoje foi um pouco curiosa, né? O pessoal do FIMA, né, do Física Matemática, tem tido essa iniciativa, eles já estão se encontrando há algum tempo, eles me convidaram para eu participar lá, né, com eles. Fui 2 vezes, queria ir mais, vou tentar voltar a ir mais, certo? E aí eles me surpreenderam, assim, há umas 2 semanas atrás, assim, Léo, você quer falar sobre desastres naturais pra gente? Não sei o que lá. Epa, como assim? Como? Onde? Como? O que está acontecendo, né? Aí demorou até um pouco para eu entender o que estava acontecendo. Eu não sabia que o tema daqui da Cifisc era desastres naturais, né? E nem exatamente o que era esperado de mim. Quem já fez aula comigo sabe que eu sou um cara enrolado. Pelo menos eu tento ser honesto que eu sou enrolado, né? Eu falei, não tô com muito tempo para fazer alguma coisa muito diferente. Mas há alguns anos atrás eu fiz uma apresentação numa outra Cifisc sobre o primeiro prêmio Nobel para o que a gente chama de sistemas complexos. Aí eu falei, eu tenho isso pronto, se eu tiver tempo eu vou preparar alguma coisa a mais, certo? É satisfatório isso? Aí disseram que sim. Beleza, cá estamos. E aí depois eu descobri que isso aqui era para ser um mini curso. Então isso não foi preparado como um mini curso, certo? Então vamos lá. Então tive que correr um pouco para tentar dar um caráter um pouco mais de conceitos básicos e não só discutir os Nobéis, tá bom? Então vamos ver se pelo menos esse aspecto eu consigo cobrir. Não sei se vai dar tempo de eu falar muito daquele Nobel, que foi o Nobel de 2021. Fiz aquela apresentação em 2022. Curiosamente, eu acho, né, legal eu tentar falar de Nobel, porque nós tivemos um segundo Nobel agora, em geral, para o que a gente chama de sistemas complexos. Foi o Nobel de Física concedido na semana passada, tá certo? Tem toda uma polêmica acerca desse segundo prêmio Nobel. Às vezes as polêmicas estão mal dirigidas, né? Sempre tem gente conservadora querendo dizer que isso não é física. Isso é física. A gente pode discutir se aquele Nobel de Física deveria ter sido dado para aquelas pessoas sobre isso. Se alguém quiser, a gente conversa sobre isso no final, certo? Mas não tem dúvida que a gente tem que ter uma visão mais moderna e que isso é física, tá bom? Pessoal, o que eu vou falar para vocês, eu vou tentar dizer o que seriam elementos que um sistema tem que ter para a gente caracterizá-lo como complexo. Vou mencionar quais são as ferramentas matemáticas que um físico teóricas, né, que um físico costuma usar para descrever sistemas complexos. Não são exatamente as mesmas ferramentas que outros pesquisadores usam, tudo bem? E eu escolhi uma dessas ferramentas porque eu achei que é um assunto suficientemente gráfico, visual, para a gente fazer aqui uma abordagem que não seja só uma mostração, que eu possa tentar ensinar alguma coisa para vocês. Então eu vou tentar falar principalmente de conceitos de análise de estabilidade em sistemas não lineares, nos casos mais simples possíveis. Mas eu pretendo mostrar para vocês que a gente já enxerga a possibilidade de estudarmos desastres quantitativamente já com essas ferramentas. Se eu conseguir fazer vocês perceberem isso, já vou estar feliz. Tudo bem? Então, um experimento aqui em andamento. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu vou tentar ser meio analógico e meio digital aqui ao mesmo tempo. Eu vou tentar passar os slides com uma mão e apontar com outra. Se eu não furar meu olho até o final da tarde, estarei feliz. Então aqui tem a estrutura da apresentação, vou tentar passar um contexto básico para vocês. Principalmente o final não levem ao pé da letra, né? Mas vou tentar discutir o que são sistemas complexos, vou falar desses elementos de dinâmica não linear. Esse aqui é o centro da apresentação hoje, tá bom? Aí, se der tempo, eu vou tentar comentar um pouco o trabalho do Manabe e do Hasselmann. Eles foram os 2 climatologistas que foram co-ganhadores, co-vencedores do Nobel de 2021, junto com um camarada chamado Giorgio Parisi. Tá? Então, esses 3 pesquisadores, 2 climatologistas e um cara de física e estatística em geral, tá? Venceram o Nobel de 2021. Só que, infelizmente, eu adoro o Parisi, vou fazer umas citações dele aqui, espero. Tá? Mas se der tempo, eu vou tentar falar um pouquinho do papel de um dos 2 ganhadores do Nobel da semana passada, certo? Que é o John Hopfield. Vamos lá. Tá bom? Pessoal, eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês depois. Física matemática, eu vou falar de conceitos matemáticos aqui, pessoal, mas não vai ter nada profundamente rigoroso. Mas eu pretendo mostrar para vocês que tem um monte de geometria e topologia, o que quer que sejam essas coisas, escondidas atrás de catástrofes. E as pessoas não sabem isso, certo? Então, não vou falar de desastres, espero que a apresentação não seja um desastre, mas vou tentar dar elementos para isso. Tá? Então aqui eu comento um pouco sobre isso que eu falei, papapá. Claro que eu não sou especialista em climatologia também, mas vamos seguir. Tá bom?
Eu vou só tentar, né, enaltecer aqui que finalmente a comunidade de física em geral tem reconhecido essas nossas atuações de pesquisa em outras áreas. Né, o Prêmio Nobel de Física de 2021, né, foi concedido, né, por contribuições, né, importantíssimas, groundbreaking, para a nossa compreensão de sistemas físicos complexos. Então, Manabe e Hasselmann, por modelagem física do clima terrestre, quantificando variabilidade e confiavelmente predizendo aquecimento global antropogênico, não há dúvida sobre isso, tá certo? Isso afeta toda a humanidade. E a outra metade do prêmio foi para o Giorgio Parisi pela sua, né, investigação a vida toda sobre efeitos de desordem em flutuações em sistemas físicos com muitas escalas. Pessoal, o que é importante em ciência é entender em que escalas que você está trabalhando. A gente tem que saber fazer as perguntas certas, principalmente em física, porque nós, né, somos os que usamos ferramentas matemáticas, computacionais, para estudar fenômenos naturais, mas para todo tipo de ciência natural, você tem que aprender a fazer a pergunta certa. Ah, eu gostaria de ter a molécula tal que tem certo efeito fisiológico no corpo. Você tem como medir? Você tem como testar? Você tem como experimentar? Você não vai, hoje, conseguir fazer esse estudo. E a arte da boa pesquisa em biologia molecular, celular, também é saber as perguntas certas a serem feitas. Você tem que ter bons modelos para você poder trabalhar, certo? Isso não quer dizer que outras aplicações ou perguntas mais ambiciosas não sejam importantes. Só que a gente precisa produzir a ciência. Então a gente tem que aprender a fazer perguntas certas. Galera, física, teórica ou experimental, você tem a arte de saber fazer as perguntas certas. Você tem que saber em que escala que você está olhando. Principalmente em física, a gente vê aqui essa frase sobre o Parisi, né? Escalas que variam do nível atômico ao planetário. Galera, a gente não enxerga nada muito pequeno. A gente também não enxerga nada muito grandioso. Nós somos produzidos por pressões seletivas evolucionárias, como organismos biológicos, para nós reconhecermos escalas de tempo e de comprimento compatíveis com a experiência típica humana. Por isso que a gente não consegue matar a mosca. Meu filho diz que consegue, mas é mentira, tá certo? Então, na verdade, a gente ter percepção dessas escalas e ficarmos confortáveis com modelos efetivos, grandezas efetivas que não sejam ambiciosas demais, é essencial para a gente ter progresso ou não. Tá bom? Então vamos lá. Vou só, antes de eu tentar ilustrar com vídeos o que eu quero dizer com escalas, né? Dizer que na semana passada a Academia Sueca de Ciências premiou John Hopfield e Geoffrey Hinton por descobertas e invenções que viabilizaram a aprendizagem de máquina com redes neurais artificiais. Tem toda uma polêmica sobre isso aqui, mas como eu disse, vamos conversar depois sobre isso, tá bom? Ninguém tem dúvida que o Hinton é o grande nome da história da aprendizagem de máquina. Agora dar o Nobel de Física para ele é uma longa conversa. Vamos lá. Vamos tentar falar rapidamente aqui sobre o que seriam sistemas complexos. Pessoal, eu tinha preparado 3 vídeos, eu testei tudo. Um deles estava existindo na minha sala e eu fui abrir um deles agora e está dizendo que o vídeo não está mais disponível. Vai saber, 20 minutos atrás existia. Mas eu vou mostrar os outros 2 para vocês, porque eles já são ilustrativos do que eu quero discutir. Isso aqui alguns de vocês já viram, porque alguns de vocês, quando bichos, no primeiro ano, viram uma palestra minha de direcionamento acadêmico. Mas os bichos desse ano não viram, certo? Eu ainda posso falar bicho, né, pessoal? Então tá bom. Ok, tá? Então, mas eu vou falar de coisas mais complicadas para quem já viu, tá, pessoal? Então, por favor, só um pouquinho de paciência. Ó, tem vários vídeos desse tipo na internet. Acho que o som não tá adequado aí. Mas a ideia desse vídeo, pessoal, feito em vida real, é a gente ver esse helicóptero alçando o voo dessa forma. E todo mundo, sempre tem gente que sabe responder isso aqui. O que está acontecendo aí, pessoal? Por que a gente está vendo esse helicóptero subir dessa forma? Pode responder, quem grita primeiro aí? Como? É a resolução temporal do vídeo. Não, propaganda, calma. Tá vendo essas marcas que estão aparecendo aí? Não quero ver essa propaganda. Quieta. Chega de você.
Pessoal, isso ilustra o que eu quis dizer com escalas. A gente não enxerga fenômenos muito rápidos. Inclusive, a gente tem a ilusão do contínuo e criamos a matemática do contínuo e os épsilons e as derivadas, mesmo que a natureza física possa ser granular, certo? Porque não interessa, eu não enxergo, gente, átomos aqui. Para mim, isso aqui é uma noção de contínuo. Eu sou obrigado a inventar a matemática do contínuo e dizer que eu não enxergo nada aqui. Só que quando nós temos, em certas situações, como no caso ali era a passagem, a taxa de passagem de frames do vídeo, coincidindo aquele período com o período natural de rotação das pás do helicóptero, ocorre algum tipo de match. Não é o Tinder da vida, tá certo? Mas dá algum match. Você não enxerga o contínuo do giro das pás do helicóptero. Foi um tipo de sincronização. Na verdade, sincronização eu estou falando aqui de um jeito meio besta, porque quando a gente fala de sincronização é quando a gente tem dois sistemas dinâmicos que interagem entre si para se ajustarem, para trabalharem em períodos travados, tudo bem? Ali foi por acaso, ninguém travou o frame da câmera de vídeo com as pás do helicóptero, mas foi uma coincidência que dá um efeito como nós veríamos por uma sincronização. Então também olha só que coisa legal. Por que a gente usa certos tipos de espectroscopias ultra rápidas para a gente ver fenômenos atômicos? Porque o comprimento de luz bate com comprimentos que a gente quer medir. É um match, da mesma forma. Por isso que a gente precisa de espectroscopias adequadas para vermos fenômenos, né, que exigem alta resolução espacial ou temporal. Beleza? Se eu não tenho esse experimento, se eu não tenho uma espectroscopia que veja isso, que sentido faz eu tentar falar alguma coisa sobre aquela fenomenologia? A gente, por exemplo, consagrou uma grande área da física, que é a que a gente chama de termodinâmica. Termodinâmica, galera, é a área da física super poderosa do ser humano. Eu não enxergo nada rápido. Eu não enxergo granularidade de algo com muitos corpos muito pequenininhos. Eu tenho que inventar variáveis efetivas. E a gente faz um milagre, que a gente pega, por exemplo, um gás ideal e a gente escreve um gás ideal por dois números, cara. Você tem PV igual a nRT, que é um vínculo. Então eu nem digo, eu não tenho nem três, né, nem PVT. Dois deles eu mato com a equação de gás ideal. Com dois números eu consigo falar algo sobre um gás ideal, que é um sistema com 10 a 23 partículas. Cada partícula, mesmo que eu visse classicamente, tem 6 graus de liberdade. Pensa classicamente. Um átomo ali do seu gás ideal. Eu preciso dizer quem é o X, quem é o Y, quem é o Z, e eu preciso dizer quem é VX, VY, VZ. Então são 6 graus de liberdade na visão mais clássica e mais elementar possível para cada partícula. Pessoal, a gente está trocando 10 a 23 variáveis por duas. E ainda falamos algo útil. A gente manipula os gases em nível macroscópico. Parece um exemplo banal, mas isso ilustra o que eu estou querendo dizer da gente saber fazer as perguntas certas. Já pensou se ninguém tivesse feito experimentos com os gases e falado, não, eu quero ver o Avogadro aqui, quero esperar surgirem computadores para resolver as equações diferenciais de todas as 10 a 23 moléculas? E não fizesse nada com os gases? Tudo bem? Claro que eu estou super simplificando. Um outro vídeo que eu quero mostrar nesse primeiro momento, para mostrar o tipo de fenomenologia que tem a ver com a nossa discussão de hoje, é o pêndulo duplo. Eu tenho colegas, professores mais velhos aqui, que falam, essas coisas de fractal, caos, dinâmica não linear, essas coisas não existem, isso não é físico. Se você só estuda o que você já conhecia, você nunca vai reconhecer algo novo, né, pessoal? Galera, essa régua dupla, ou pêndulo duplo, exibe, ou pode exibir, o que a gente chama de comportamento caótico. A gente vai falar mais sobre isso. Tenta adivinhar o que vai acontecer daqui a pouco. Boa sorte. Porque é demonstrado que você não pode prever o que vai acontecer. Isso é insano. Os matemáticos conseguem demonstrar. Ah, não, espera eu ter uma máquina melhor, um equipamento melhor, um computador mais poderoso. Não! Demonstra-se que se você tiver o melhor computador que você pode imaginar daqui a 1000 anos, você ainda não vai conseguir prever o movimento dessa coisa. Está demonstrado. Galera, eu não sei vocês, isso é muito poderoso, uma frase como essa. E eu não estou inventando, é o conteúdo disso aqui, tá certo? Isso é de você se sentir minúsculo, certo? Tá bom? Eu tinha um vídeo mais antigo que o YouTube também tirou, o YouTube não colabora com o nosso ensino,
em que a gente tinha dois desses sistemas físicos, duas réguas duplas, em que o experimentador tentava soltar o mais parecido possível. O primeiro vai e vem, parecia que dava a mesma coisa. Rapidamente, ali 2 segundos depois, um já estava completamente descorrelacionado do outro. Eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês daqui a pouco também. O terceiro vídeo era o mais interessante porque falava de sistemas complexos até num sentido mais geral. Colônias de formigas e coisas do tipo, mas tudo bem. Ficou indisponível. Vamos lá. Pessoal, olha só. Nada do que eu vou falar aqui para vocês no começo é exatamente inédito, mas como eu sempre falo em muitos cursos que eu dou, nem sempre eu acho por aí alguém falando as coisas exatamente do jeito que eu falei. Então eu sou suspeito para falar, porque se eu falo as coisas do jeito que eu falo é porque eu acho que condensa melhor certos aspectos importantes, tá? Então vamos lá. Você não tem uma definição do que seja um sistema complexo, tudo bem? Agora, não é um sistema complicado. Um sistema complicado, em algum sentido, é simples. Tudo bem? Vou falar mais sobre isso no próximo slide, falar mais o que seria um sistema complicado e não complexo. Nossos sistemas complexos, em geral, têm um grande número de agentes ou unidades interagentes. Então aí a gente tem um grande desvio da termodinâmica de equilíbrio usual. Que faz parte de como a gente constrói a nossa teoria termodinâmica, que descreve sistemas bem comportados, como o nosso gás ideal, no seguinte sentido: mesmo que role alguma interação entre partes do seu sistema, o seu comportamento macroscópico, que a gente vai ver aqui na nossa escala humana, é essencialmente insensível a esses detalhes dessa interação. E essas interações têm que ser fracas, senão não vale a termodinâmica. O pessoal não costuma dizer isso, né? O pessoal adora dizer, não, Einstein disse que se uma teoria física for sobreviver mais do que todas as outras é a termodinâmica. É verdade, é poderosa. Mas não venha dizer que é invencível não, porque a gente sabe de situações que ela falha. Tudo bem? Interações fortes demais dão problema. Aqui é principalmente uma expressão que eu gostei de eu ter concebido assim no passado, desse jeito. Essas interações, pessoal, entre essas unidades, elas são tipicamente locais no espaço e no tempo. Por isso que a gente tem modelo de agentes. Eu chego aqui, faço uma interação com o Alexandre, chego e faço uma interação com esse outro colega, e pode brotar, depois de algum tempo, e à medida que a gente for iterando esses processos, surgir um comportamento global. Mas as interações são locais, em geral, no espaço e no tempo. Agora, para um sistema ser complexo, de uma forma imprevisível, que na verdade tem a ver com teoria de computabilidade, complexidade computacional, de teoria de ciência de computação teórica, tá certo? A gente não consegue computar para prever o que vai acontecer. Vocês já pararam para pensar que quando a gente prevê o que vai acontecer, né? Eu tenho essa estrutura eletrônica dessa molécula, ela vai ser boa, vai conectar com essa outra. Não. Você tem que fazer um processo computacional. A gente pega uma equação de Schrödinger e vai resolver numericamente de um jeito. Você tem que ter inputs, trabalhar com passos, um certo número de passos fixos matemáticos para chegar numa resposta. Questões de complexidade computacional, de teoria abstrata de ciência da computação tem a ver com isso aqui, tá, pessoal? O lance é, sistemas complexos em geral são imprevisíveis. Mas a gente pode ter uma fenomenologia que, apesar das interações serem locais no espaço e no tempo, a fenomenologia pode ser global. A gente pode ter fenômenos se manifestando em grandes escalas de comprimento e em lentíssimas escalas de tempo. Tá bom? Na verdade, esse aqui é o cenário da termodinâmica usual. Só que o que a gente vê aqui nos nossos comprimentos macroscópicos e tempos curtos comparado com microscópicos são triviais. Estou dizendo que quando é sistema complexo a gente não consegue prever. A termodinâmica prevê, certo? Mas às vezes a gente tem comportamentos que a gente não prevê, tá bom? E também, estou falando aqui algo meio genérico, às vezes nós temos aspectos dinâmicos nessas unidades. Quando a gente pensa em gás ideal, a gente pensa numa molécula se mexendo, e o estado dela seria a posição dela com posição e velocidade. Mas às vezes você tem objetos que têm uma dinâmica intrínseca, a gente pode falar em redes de osciladores, tá bom? Ou redes de neurônios e coisas do tipo. Então são elementos aqui para essa nossa fenomenologia do que seriam sistemas complexos. Às vezes, pessoal, é importante a gente dizer o que não é também, tá?
Então, casos triviais. Casos triviais é quando a gente tem comportamentos lineares e o que a gente chama termodinâmica de equilíbrio regular. Linear o quê, pessoal? Cuidado com os abusos aqui, tá? Tem um monte de gente que fala a palavra linear e você tem que dizer o que está sendo linear ou não. Então vamos lá. Eu digo que não são sistemas complexos, sistemas lineares complicados, porque a gente não vê comportamentos emergentes, surpreendentes. Quer um exemplo disso? Projeto de um edifício. Você tem um edifício, tá lá o edifício, você faz as vigas, um monte de equaçãozinha, os torques, as coisas. Mesmo que você esteja lá no Japão e você vai fazer um contrapeso lá no alto, que contrabalance terremotos, vibrações excessivas, as equações de engenharia estrutural muitas vezes, frequentemente, são lineares. Tudo bem, eu sei que tem engenharia de estrutura séria, que você tem que fazer métodos de elementos finitos, métodos, né, coisas mais complicadas, mas tem uma estrutura linear para os problemas. Te garanto que ninguém pensa que você vai ter ondas não lineares no balanço do seu prédio, tá? Tudo é equação de onda, pode ser mais complicada, mas é equação de onda linear. E o que acontece? Matematicamente falando, já que estamos aqui vindo pelo FIMA também, a gente vai ter grandezas, pessoal, dinâmicas, que efetivamente são redutíveis, diagonalizáveis em subsistemas, que a gente chama de autoespaços, certo? Você tem um problema linear, um monte de coisas lineares, a gente diagonaliza a matriz desse cara e é como se tivesse um monte de problemas únicos, de sistemas desacoplados. Modos normais, vocês já viram aí? Acho que até o pessoal que está iniciando de primeiro ano, vocês viram modos normais nas oscilações da Física 2? Às vezes você tem dois osciladores acoplados e a gente diagnostica, a gente obtém ali dois modos fundamentais de vibração. Mesmo vibrações muito complicadas, são combinações lineares das duas vibrações mais simples possíveis. É isso que eu estou chamando de linear, tá certo? Então, mesmo quando a gente tem uma dinâmica assim, aparentemente complicada, com muitos graus de liberdade, se for linear, a gente diagonaliza. Isso não é surpreendente. Você pode precisar de computadores super pesados para resolver um sistema linear super grande. Esse sistema é complicado, mas não é complexo. A gente tem noção do que vai brotar ali. Podem interromper. Fala, Alexandre. Mas, tipo assim, aquele pêndulo, ele não tem equação? Ele é não linear. Por quê? Hã? Porque ele não vai ter modos normais? Não do mesmo jeito, não. É diferente. Você faz o Lagrange, ele é um problema de mecânica clássica, certo? Você escreve o Lagrangiano daquele pêndulo duplo, a gente vê que dá um problema não linear. Então, eu pensaria que o problema surgiria mais no espaço de fase, né? Tipo, o espaço de fase vai dar um negócio caótico. O que é caótico ou não é a dinâmica, na verdade você tem vários tipos de caos. O tipo de caos que aparece ali é uma sensibilidade às condições iniciais. Você tenta enxergar um comportamento depois de algum tempo, você tenta mentalmente, né? Começa tudo de novo com uma condição inicial muito próxima da anterior e você imaginaria que as dinâmicas subsequentes fossem muito parecidas, que você pôs uma condição inicial muito parecida. Não, depois de algum tempo não tem nada a ver as trajetórias que você obteria. E isso é muito doido, né, pessoal? Quando a gente solta uma pedra aqui, ó, solta uma pedra e eu calculo o tempo que vai levar para chegar no solo. Isso é uma dinâmica super simples, campo gravitacional uniforme. Se eu solto de uma altura um pouquinho maior ou um pouquinho menor, vai dar um tempo muito parecido. Lá você solta de uma condição um pouquinho, bem parecida, bem próxima, e dá algo completamente diferente. Tudo bem? Pelo menos depois de algum tempo. Muito bem, então aqui eu fiz esses comentários sobre sistemas lineares em geral, podem ser complicados, requererem computadores, mas não são complexos. E a termodinâmica usual, eu chamei ali termodinâmica de equilíbrio regular, ela também não enxerga essas coisas, ela é muito insensível. Insensível a quê? A detalhes microscópicos, desde que a interação seja fraca. Eu coloco aqui, né? Faz parte da axiomática da termodinâmica que as nossas previsões são indiferentes a interações microscópicas, desde que não sejam fortes demais. Até porque a gente demonstra que se você me der um sistema fortemente interagente, isso não tem limite termodinâmico. Às vezes eu fico assustado quando eu vejo gente falando em sistemas fortemente correlacionados e quer ver uma consequência termodinâmica. Galera, eu pego um gás de elétrons, isso não dá limite termodinâmico, não vale termodinâmica para isso, tá? E sistemas gravitacionais fortes também não dá. Então eu não sei o que a pessoa está esperando ver ali. Falando em algo gravitacional, pessoal, isso aí foi velho, eu não fiz menção ao grupo onde eu estou, que é o grupo Apoema. Hoje em dia eu colaboro ali com o pessoal com aspectos de modelagem matemática e tento colaborar com alguns problemas também de astrofísica e astrofísica de partículas, tá? Então só para não perder a menção, desculpem o pessoal do meu grupo pelo meu slide inicial. Ok.
Mas isso aqui é o que eu acho que entendo um pouco mais, tá, pessoal, em geral. Lá eu sou um aprendiz ainda. Bom, voltando, sistemas termodinâmicos, pessoal, eles têm propriedades que a gente diz que eles são aditivos e extensivos. Então isso é o paradigma do que a gente chama de reducionismo. Por favor, nunca deixem alguém que não é de ciências xingar um cientista porque ele é reducionista. Porque é uma maravilha a gente ser reducionista. O bom cientista só é reducionista nas situações que pode. Quando a pergunta faz sentido, quando a abordagem reducionista está lá. Não faz sentido imaginar que você vai tentar fazer uma abordagem não reducionista quando o reducionismo é possível. Reducionismo é quebrar o seu sistema em sistemas menores. Tudo bem? Alguém que critica isso é alguém que não entende. O que é ciência não entende, o que é física não entende, o que é matemática aplicada. Não tem nenhum problema em você ser reducionista. O problema seria se você insistisse em estudar um problema com técnicas inadequadas para esse problema. Aí o nome disso é burrice. Não é reducionismo, tá certo? E isso aí independe de você ser quantitativo ou não. É saber enxergar, saber fazer as perguntas certas. Continuemos. Por enquanto, eu não ensinei nada para vocês. Estou falando algumas generalidades, tá certo? E também eu vou continuar a não ensinar vocês, mas agora eu quero provocar um pouco mais. Por que eu disse que sistemas complicados, mas não complexos, são aqueles lineares e da termodinâmica de equilíbrio regular? Porque nós temos fenômenos termodinâmicos ligados a transições de fase que eu vou adjetivar de fenômenos singulares aqui. Tudo bem? Aqui são regimes, pessoal, em que a gente tem coexistência de fases e a gente tem interação muito forte. E não é à toa que a termodinâmica começa a dar uns paus aqui, tá certo? E nós temos prêmios Nobéis ligados ao estudo de termodinâmica de transições de fase, tá? Muito bem. A gente vai ver de uma forma que eu vou explicar melhor depois. Quando eu fiz essa apresentação em 2022, eu já discuti aqui. Aqui eu vou só falar um pouquinho, porque o que eu introduzi foram elementos para explicar isso melhor depois, tá bom? Mas nós temos algo aqui que vai dizer que dependendo do estado em que a gente ajusta o nosso sistema, que vai ser o que eu vou chamar de parâmetro de bifurcação lambda, o nosso sistema às vezes pode exibir mais de um estado estacionário possível. Verticais aqui diriam pra gente quais são os possíveis estados em que o nosso sistema vai parar. Pessoal, isso é completamente diferente da termodinâmica de equilíbrio, em que a gente tem um processo de termalização e tem um único estado. Eu pego aqui, ó, chacoalha a mesa, chacoalha um gás ideal, você vai ter um único estado de equilíbrio. A gente vai ter um contexto em que a gente vai ter mais de um possível estado. E nós teremos estados que poderão ser estáveis ou instáveis. Não é para ninguém entender profundamente o que eu estou falando agora. Isso aqui é um preview. Tá bom? O lance é, a gente vai ver que além da gente ver diagramas como esse aqui, a gente vai poder construir associados a caras como esses, perfis de potenciais. Vocês vão pensar que são energias potenciais. Depois eu vou dizer para vocês que não são energias potenciais, mas a gente pensa como se fossem. Tá certo? E aqui a gente constrói toda essa física da seguinte forma. Quem faz o papel desse parâmetro de controle do meu problema, numa situação física térmica mais tradicional, é temperatura. Então a gente pode ter diferentes perfis de energia dependentes da temperatura. E a gente vai inventar procedimentos para que os estados físicos de equilíbrio sejam mínimos de energia. Nós físicos somos tarados por dizer que as coisas que vão ser estáveis são mínimos de energia. A gente vai dar um jeito de inventar uma função energia e vai dizer que a gente está no mínimo. Tudo bem? Agora, olhem esses diferentes perfis energéticos ou de potenciais para diferentes temperaturas e percebam, tem um ponto, que é essa grandeza, o que quer que ela seja, φ igual a zero, que é um ponto de equilíbrio estável, porque vai ser um mínimo de energia, e além disso é o mais estável que tem. Pessoal, a gente vai poder brincar com parâmetros de controle, como a temperatura, e a gente vai poder deformar o nosso perfil energético para, por exemplo, a gente chegar num ponto em que a gente tem dois estados igualmente estáveis energeticamente, ou até mesmo fazer uma troca.
Se o seu sistema vivia num estado que era esse camarada aqui, e a gente deforma a dinâmica desse sistema, de modo que esse cara, distante, repentinamente torna-se o mais estável, seu sistema está assim, 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 e faz assim. Tipo savanização da Amazônia. Eu não tive tempo de trazer gráfico da cobertura vegetal da Amazônia, feito por uma pesquisadora de Santa Catarina, que teve aqui 10 dias atrás, uma climatologista que trabalha com Carlos Nobre. Ela mostrou pra gente dados do doutorado dela, em que você tem cobertura vegetal quando você tem uma certa temperatura média, certos níveis de precipitação. Então, assim, meio uniforme. Aí, de repente, tem regiões que você tem um negócio que você saltou. Então, claro que os modelos que a gente vai ver aqui, pode ser que eles não descrevam exatamente aquilo lá, mas eu fiquei assustado quando eu vi aquilo lá. Porque, na verdade, o que eu perguntei para ela, porque o pessoal fala naquela história de ponto de não retorno. Ponto de não retorno, eu vou tentar discutir com mais calma com vocês daqui a pouco, tem a ver com essas coisas aqui. É como se fosse assim, galera. Fiz isso aqui, desloquei o mínimo, só que a volta não é fácil. Essa curva não mostra isso, tá? E a moça mostrou um negócio assustador. Tá? Muito bem. Então era um preview assustador, né, tá? Talvez seja para abrir vaga aqui, porque o pessoal que está na fila de espera, ai meu Deus, o cara vai falar do final do mundo, certo? Climático, do apocalipse climático, e aí, infelizmente isso tem a ver com a conversa também, não era desastres, não era? O tema das físicas? Então vamos lá. Pessoal, eu sou apaixonado por essas coisas, porque pode ser ilusório, mas eu acho que eu entendo o mundo melhor por causa do tipo de ferramenta que eu vou falar para vocês aqui hoje, tá? Pelo menos eu tento pensar em termos dessas coisas. Ali eu disse, tinha algo escrito lá, que eram transições de fase descontínuas ou de primeira ordem. A gente também tem uma outra forma da gente deformar esses perfis de energia, da seguinte forma. Pode ser que a gente tenha um perfil de energia efetivo que tem um único mínimo. A gente varia algum parâmetro de controle, a gente deforma esse cara. E a gente está deformando esse cara como se isso aqui fosse de elástico e tivesse algo empurrando esse cara aqui. E a gente pode deformar esse cara porque a gente chama de perfil de chapéu mexicano. Então, um ponto que era, qualquer que fosse a grandeza aqui, o zero era estável, porque era um mínimo de energia. Só que se eu deformar o meu perfil para agora eu ter isso aqui, aquele zero tornou-se instável. Tudo bem? Pessoal, inclusive do meu grupo, que faz fenomenologia, né, de física de partículas, temos modelos de lagrangianos efetivos para o bóson de Higgs, tem mecanismos de quebra de simetria espontânea, quebra espontânea de simetria, que usam funçõezinhas como esse chapéu mexicano aqui invertido, certo? Tá bom? E isso aqui rendeu um Nobel de Física na década de 70 para um camarada chamado Kenneth Wilson, certo? Que desenvolveu a teoria do grupo de renormalização histórico. A gente não conseguia entender que diabos que acontecia nessa fenomenologia em que a gente sai de um cara e faz aparecerem dois simultaneamente. E a gente vai ver que tem uma interpretação dinâmica para isso aqui. De novo, vocês não têm que aprender nada aqui. Estou sendo genérico de propósito, dizendo que tem coisa interessante, historicamente importante na física, mas eu pretendo apresentar exemplos para vocês mais construtivos, tá bom? Para a gente entender de onde isso vem. Essa foi a grande modificação que eu fiz dessa apresentação antiga para a apresentação desse ano. Tá bom? Então aqui eu falo um pouco mais sobre sistemas complexos em geral. Isso aqui é só uma figura pictórica para dizer que você podia estar preso num estado e correr para outro, porque a gente deforma o perfil. É a mesma coisa que eu estava falando antes, tá? Mas eu uso aqui outros termos, ó. Em sistemas complexos, muitas vezes tem o que a gente chama de feedback, processos de retroalimentação. Pessoal da bio, se tiver gente da bio aqui, cinética química, você tem uma espécie química que é gerada num processo e ela pode ser um catalisador do próprio processo. Então o andamento do processo afeta como vai ser o andamento futuro da sua reação. Tudo bem? Epidemias. Quanto mais pessoas infectadas a gente tem, maior é a taxa efetiva de infecção. Isso tudo são fenômenos que a gente pode descrever por equações diferenciais, incorporando efeitos que a gente chama de retroalimentação. A gente também pode ter efeitos de interações tardias, em que um estado novo do sistema interage com algo antigo. A gente vai ver um exemplo surpreendente disso daqui a pouco. Tá certo? Bem mais simples do que vocês podem imaginar. Então a gente pode ter vários tipos de efeitos complicados, como esses, certas não linearidades, que podem acoplar múltiplas escalas
de tempo e espaço. Eu disse que a termodinâmica ocorre, funciona, quando a gente fala, não, aqui no macro eu não enxergo mais as coisinhas lá rápidas demais e curtas demais. Será que sempre? Será que tem algo em que sobra alguma coisa? As teorias de renormalização, as leis de potência, certo? Os fenômenos complexos em geral são efeitos em que as escalas ficam amarradas e não desacopladas como a gente faz na física usual. Tudo bem? Então é um desafio formidável. Precisamos de ferramentas. Vamos ver o que a gente pode tentar fazer aqui. Muito bem. Então agora é a parte principal dessa nossa conversa em que eu vou tentar ensinar algo mais aqui para vocês. Sintam-se à vontade para perguntar, porque o meu objetivo é que todos vocês tenham condição de entender isso aqui. Beleza? Não tem problema, não temos meta. Se for o caso, eu não falo dos Nobéis, a gente fica só nessa parte da dinâmica não linear até o final da apresentação hoje. Belezinha? Vamos lá. Primeiro, vamos trazer um elemento aqui que não é o mais fundamental possível, por incrível que pareça. Mas só para a gente perceber como que a gente discute essas coisas, tá? Então isso aqui, quem viu a minha apresentação para primeiro ano, em outros anos, já viu isso aqui. Ó, pessoal, a contribuição de Newton para a ciência é sensacional, contribuições na física, e tem a contribuição do cálculo, tá certo? A gente foi capaz de escrever equações diferenciais depois que derivada virou um conceito mais bem estabelecido. Maravilha. E Laplace e vários pesquisadores, Lagrange, que aprenderam cálculo newtoniano, eles começaram a aplicar isso para enxergar padrões no universo, descrever movimentos, né, regulares. Então a gente é muito fascinado, até pela astronomia, com fenômenos de regularidade e periodicidade. Qual é o modelo matemático mais elementar que a gente pode ter para algo periódico? Pessoal, matematicamente é movimento circular. Eu vou e volto. Ou a gente está no F1, como diz o pessoal da física matemática. Tá certo? Você está andando numa circunferência. Maravilha. Vamos tentar ver o que é a física mais básica de uma situação como essa. A gente fala de uma partícula que esteja fazendo um movimento circular uniforme, ou equivalentemente uma massa. Não perguntem o que eu faço com a mola, tá? Como que eu passo por mim mesmo. Porque é fácil a gente pensar na mola presa na parede e, na verdade, ela vai oscilar em torno de um ponto de equilíbrio, tá bom? A massa vai ficar assim, ó, em relação à parede. E a gente põe um ponto de equilíbrio aqui. Mas permitam-me imaginar que, associado a um movimento circular, tem um cara lá no meio, e aquele cara que eu tô vendo lá na circunferência é só a sombra dele projetada lá para a circunferência. Então a minha massa faz assim, ó. Uau, passa pelo equilíbrio, sei lá o que eu faço aqui com a mola, aí eu vou para menos amplitude, belezinha? Tá? Não tem mais parede aqui. Mas imagina que a mola vira aqui do jeito que eu quiser. Então, isso aqui não é o MCU, não é uma cinemática de MCU. Isso aqui é dinâmica desse sistema massa-mola. Tá bom? Olha só que coisa curiosa. Todo mundo aprende a resolver na física 2, oscilador harmônico, equação diferencial de segunda ordem. A gente vai ter duas soluções fundamentais, a gente precisa de duas condições iniciais, x0 e v0. Só que vocês vão ver daqui a pouco que é muito conveniente a gente trabalhar com equações diferenciais de primeira ordem. Então tem algo aqui que a gente pode fazer que é bem trivial. Ora, x ponto, derivada temporal da posição, é a velocidade, é o v de t. Então olha só, eu posso escrever isso aqui como mv ponto, x2 pontos, não é isso? O x1 ponto não é o v? Falta o outro ponto. Então isso aqui é mv ponto. Então v ponto é menos k sobre mx. Olhem essa equação matricial. V ponto é menos k sobre m vezes x. Nossa, eu acoplei a taxa de variação da velocidade com a posição da partícula. Só que essa taxa de variação da velocidade não é acoplada com a própria velocidade. E por outro lado, aqui está a definição da função velocidade. X ponto é velocidade. A velocidade não está acoplada com a própria posição. Na verdade, ela é a própria velocidade. Isso aqui foi a definição do x ponto ser igual a v.
A gente tem um sisteminha de duas equações de primeira ordem. Esse sisteminha de duas equações de primeira ordem é completamente equivalente ao oscilador harmônico. Então a gente poderia imaginar que a gente quer resolver duas EDOs de primeira ordem, cada uma tem uma constante inicial, são as duas constantes iniciais do seu oscilador. Só que esse sistema não está diagonalizado, porque o x ponto não está dependendo só de x e o v ponto não está dependendo só de v. Só que ninguém precisa falar em diagonalizar para algo tão simples, né, pessoal? A gente já sabe até a solução da EDO de segunda ordem. Mas eu só quero mostrar para vocês como esse movimento simples, como a forma que ele adquire desse jeito aqui. Só notem que o x ponto depende de v elevado a 1. E o v ponto, multiplicação matricial, né? Essa linha por essa coluna. O v ponto depende de uma constante vezes x elevado a 1. Essas taxas, x ponto e v ponto, são lineares em x e v. Quando aparece x e v, quando aparece, é elevado a 1. Beleza? Vamos lá. Tem um conceito aqui que a gente chama de espaço de fase. Imagina que a gente está com esse nosso oscilador pendurado aqui, sob a ação da gravidade. Então a posição de equilíbrio, em que a distensão da mola equivaleria com a força peso sobre a massa, seria aqui. Só que a gente imagina que a gente suspendeu um pouquinho o nosso peso e aí vamos soltar. E o meu eixo vai estar apontado para baixo. Tudo bem? Então esse estado A, se eu diz que eu vou apontar com o meu eixo para baixo, ele é um cara negativo. E eu segurei esse cara e soltei. Então é uma posição negativa com velocidade nula. É o estado A. O estado A é o estado inicial do meu sistema, é aquele ponto A ali nesse diagrama bidimensional. Quando a gente soltar esse camarada sob a ação da gravidade, ele vai ganhar velocidade positiva, porque eu disse que eu orientei o meu eixo para baixo. E a posição dele vai começar a sair de negativo indo para o zero. Vocês percebem que eu pus a seta só lá do B para o C, mas do A para o B é uma seta daqui para cá, ó. Porque na verdade a minha posição está diminuindo, eu estou me aproximando do zero, mas à medida que isso ocorre, eu vou ganhando velocidade positiva. Faz sentido? Pessoal, eu preciso falar desse oscilador, por mais simples que seja para todo mundo, para eu contrastar com outras coisas que a gente vai ver depois, tá bom? Eu vou acelerar um pouquinho, mas vamos lá. Chegamos no estado B é posição nula, mas velocidade positiva, representada por essa seta, então é por isso que eu estou aqui em cima. Vou descer até uma amplitude máxima no estado C, onde meu deslocamento é máximo, e eu vou anular a minha velocidade, cheguei nesse ponto de retorno. Só que percebam que no estado D, eu vou voltar para a mesma posição espacial de B, mas o meu estado dinâmico é diferente. Eu não estou no mesmo estado físico. Saber só a posição da sua massa não te diz qual é o estado do seu sistema dinâmico. Porque se você bater uma foto, você não sabe se o oscilador está indo para cá ou para lá. A foto estática te dá a posição. Isso é insuficiente para você prever o que vai acontecer dali em diante, mesmo que você conheça toda a regra de evolução temporal do sistema. Pessoal, o oscilador harmônico é bidimensional. Esquece o movimento circular, que eu disse que a partícula podia estar fazendo assim. Eu fiquei assim. Esse movimento é um D no espaço físico de configurações. Só que matematicamente ele é bidimensional. Tudo bem? Eu preciso dar não só posição, mas velocidade para caracterizar o estado instantâneo, dinâmico, de uma massa pontual presa por uma força restauradora. Tudo bem? Isso é muito importante. E vocês vão ver que eu vou tentar simplificar tudo ao máximo possível daqui em diante, né? Vocês vão ver que a gente vai ver fenômenos complicados mesmo em uma dimensão. Duas já pode ser mais complicado do que poderia ser. Vamos lá. Antes eu vou só tentar falar algo parecido com aquela ideia lá da régua. Pessoal, olha a complexidade das coisas, como é bonito. Tem experimentos com fluidos em que se você tiver duas chapas condutoras térmicas, dentro da qual você tem fluido, se essa diferença entre as temperaturas atingir um certo valor, não é para qualquer valor, mas se atingir um certo valor,
A gente sabe que diferenças de temperatura estimulam correntes de convecção. O líquido se ordena. Se a gente jogasse tinta no líquido, pequenas gotinhas, para a gente ver o que essas coisas acontecem, uma panela fervente, a gotinha fica lá meio parada, meio esquisita, sambando. Quando a gente tem um arranjo espacial como esse aqui, para uma diferença de temperatura suficientemente grande, as gotinhas começam a circular. E a gente passa a ter aqui um arranjo auto-organizado de células de circulação destrógira. E claro, se nesse lado aqui eu vou subir, então a outra tem que subir ali também. Só que isso vira uma circulação levógira, anti-horário. Forma-se um padrão só porque você pegou um fluido comum com corrente de convecção e pôs uma diferença de temperatura alta o suficiente. Tá bom? Isso é empírico. Beleza. Falando de algo muito mais complicado, mas ao mesmo tempo mais simples, esse camarada aqui entrou para a história da ciência. Ele era um meteorologista que pegava equações complicadíssimas de balanço de massa, balanço energético de massas de ar, super complicadas, muitas variáveis. Só que ele falou, se eu olhar uma variável efetiva x, uma variável efetiva y, uma outra variável efetiva z, que talvez sejam observáveis, talvez eu consiga fazer alguma coisa. Eu vou voltar para cá depois, mas só para vocês verem que isso aqui não é mágica, em algum sentido, sei lá como que eu meço intensidade do movimento convectivo. Talvez seja a velocidade daquela circulação. Mas x quantifica a intensidade da convecção. O y seria a diferença de temperatura entre fluxos ascendente e descendente na chapa. Z seria um desvio de linearidade do perfil vertical da temperatura. Pessoal, isso aqui não é para células de convecção, isso aqui é para camadas atmosféricas, tá bom? Coisas muito mais complicadas. Aí tem constantes que aparecem lá, que são relativas à característica do fluido, certo? E tem um número de Prandtl, sei lá como é que fala isso, a gente estuda um monte de coisa escrita e não falada, né? Eu nunca vi um seminário em que alguém falasse no exterior o nome desse camarada. Eu vou falar Prandtl, certo? Tem um número de Rayleigh, flutuabilidade que incita movimento vertical do fluido. Tem um B, que tem a ver com a geometria do domínio onde você coloca essas coisas. Esses caras são considerados constantes daquele arranjo, enquanto x, y e z são dinâmicos. O Edward Lorenz mexeu, vamos lá, cara, me ajuda, mexeu com as equações dele, super complicadas, EDPs, de difusão, de transporte, de calor, de massa, não sei o que lá, mas achou variáveis efetivas que nem são pressão e temperatura para um gás ideal, em que você não olha para os detalhes microscópicos. E ele propôs que esse conjunto de três equações acopladas pudesse descrever aquelas três grandezas. Notem que a taxa de variação de x é linear nas outras variáveis, não depende de z. Quando envolve x e y, eles estão elevados a 1. E aqui tem uma certa constante. Porém, as duas outras taxas de variação exibem termos não lineares, onde não vale princípio de superposição de soluções. Essa é a mesma coisa ocorre com z. Pessoal, eu, quando era bem ingênuo, assim, graduação de física, tem não linearidade para dar caos. Não é assim. Pode dar, mas depende de um monte de coisas, tá bom? Então, por exemplo, a gente sabe que duas equações diferenciais, mesmo que não lineares, não dá caos. Em termos suaves. Mas 3 pode dar, só que também vai depender dos valores dos parâmetros, tá bom? O fato é que o Lorenz começou a brincar. Era o começo dos computadores, né, científicos, para a gente fazer a simulação, né, a análise numérica dessas coisas. Ele brincou, e ele viu coisas assim, ó. Para certos valores daqueles parâmetros, daquela geometria, e aí ele tem alguns números mágicos lá, 10, 8 terços, 24,9, sei lá por que ele fez isso, congelou esses números, sigma, b e r. E aí ele queria ver como que essa dinâmica se realizava no tempo para condições iniciais muito próximas. Note que ele fez x0, y0, z0, 10. E numa outra análise numérica, solução numérica do mesmo conjunto de EDOs, fez os mesmos caras iguais entre si de novo, só que agora 10,01. Tá bom?
Pessoal, a solução desse sistema não é algo que anda em uma dimensão, é um ponto no espaço tridimensional. Imagina que você tem eixos x, y, z, você tem um ponto inicial x0, y0, z0, dá play, você vai começar a fazer uma curva no espaço 3D. Beleza? Essa curva no espaço 3D faz uma sombra no eixo x, faz uma sombra no eixo y, faz uma sombra no eixo z. São o x de t, o y de t e o z de t. Então isso aqui é um gráfico do x de t, só do x de t. Ele escolheu plotar só isso, tá bom? Olha o que acontece. Então é a mesma dinâmica, são as mesmas equações diferenciais, só mudaram as condições iniciais. Note que apesar de eu estar plotando x de t, o x depende de y e z também. Eu tenho que dar 3 condições iniciais, tá bom? Galera, sabe o que vocês estão vendo aqui no começo? O azul está escondido. Durante algum tempo, o x, o y e o z estão evoluindo de alguma forma. Eu não sei o que aconteceu com o y e com o z, mas o x está igualzinho. É que nem eu ter 2 pêndulos duplos que eu preparei iguaizinhos, infelizmente não foi esse vídeo que eu mostrei para vocês, que eu solto esses 2 caras e os movimentos iniciais são próximos. Só que chega um tempo em que aquela pequena diferencinha é amplificada pela dinâmica e você começa a ter um descolamento. Eu não estou vendo o que está acontecendo com Y e com Z, mas olha isso aqui. Zoou. Ah, e se a diferença não fosse 10.01, fosse 10.001? Ia demorar um pouquinho mais, mas ia descolar. E se fosse 10.00001? Ia demorar um pouquinho mais, mas ia descolar. Demonstra-se que não importa qual seja a diferença, uma hora vai descolar. Isso é absurdo. Isso é absurdo para a noção de regularidade que a gente tinha da física newtoniana, tá bom? Em que a gente só olhava para fenômenos lineares. Isso é absurdo. Fala, Rodrigo. Uma dúvida, Léo. Diga. Isso que você acabou de falar, né? Por exemplo, nesse caso, essa diferença é 0,01, sei lá, é 0,1%, 1% do valor total, enfim. Aí você estreitou, né? Vamos supor que você diminui 10 vezes essa diferença, como você acabou de falar. Sim. Só para ter uma ideia. Sim. O tempo que vai demorar para descolar seria mais ou menos 10 vezes maior? Não. Não. Ele não vai demorar tanto a mais? Eu não sei se tem leis gerais para esse tipo de situação, para qualquer sistema dinâmico. O pessoal tenta quantificar isso pelos chamados expoentes de Lyapunov. Então você tem que ver qual é o expoente de Lyapunov do sistema, certo? Tá? Mas tipicamente é... Olha só, eu gosto de usar termos provocativos, né? Nem que você fosse Deus, qualquer que fosse a ideia de Deus que você tivesse, desde que seja diferente, você não consegue prever o que vai acontecer depois de algum tempo. Isso é demonstrado para todo epsilon, para todo delta. Ok? Tá? Existe precisão infinita para qualquer... Voltando a falar de resolução. Existe precisão infinita para qualquer medida física? Qualquer condição inicial de qualquer sistema que você queira imaginar foi medido com algum instrumento de medida, ou determinado com algum instrumento de medida. Tua régua tem 1 milímetro ali no fim, não tem? Acabou. Tá? Então isso é chocante para a ideia de determinismo da física newtoniana. É uma fenomenologia que eu estou exibindo para vocês, não estou exatamente ensinando, mas eu já tinha isso aqui prontinho, era chocante demais para eu não falar. Pessoal, o que é isso aqui? Já ouviram falar em efeito borboleta? Que talvez uma borboleta batendo as asas no Japão possa ser a diferença da gente ter um tufão, um tornado nos Estados Unidos ou um dia ensolarado? Pessoal, o efeito borboleta é mudar as condições iniciais um pouquinho. Repara, ninguém provou que de verdade os fenômenos climáticos como são na Terra, se uma borboleta bater asa no Japão, vai exatamente dar um tufão ou um tornado na costa leste dos Estados Unidos. Ninguém provou isso. Isso a gente não sabe. Mas essa fenomenologia nos dá provas de princípio. Na verdade, pessoal, vamos ter melhores supercomputadores para tentar prever se vai chover daqui 10 dias. A gente mostra que mesmo daqui 50 anos, com qualquer que seja o progresso que a gente tenha com os nossos computadores, essa previsão de tempo, que a gente chama de tempo em português, certo? Para daqui poucos dias, 10 dias, 15 dias, não interessa, a gente não vai conseguir fazer, porque essas coisas são
né, atormentadas por sensibilidades às condições iniciais. Essa coisa que vocês estão vendo aqui, pessoal, é o seguinte. Esse azul são possíveis locais futuros da dinâmica. Eles só estão ali no começo só para guiar os olhos. O que é importante aqui é esse borrão. Sabe o que é esse borrão? Esse borrão é você sempre resolver as equações de Lorentz, mas com diferentes condições iniciais. Cada pontinho daquele borrão é uma condição inicial diferente. Lembre-se que uma condição inicial são 3 números. X de 0, Y de 0, Z de 0. Isso é um ponto. Cada ponto daquele ali é uma triplazinha diferente dessa. Próximas entre si. Vocês mal veem que tem condições iniciais diferentes. Só que aqui é um montão, não são só 2, que nem o vermelho e azul da última curva. Solta o filme. Dinâmica de Lorentz. Rapidamente, não foi muito tempo, olha a incerteza que a gente já tem para onde o nosso sistema foi parar. Isso foi para aqueles parâmetros R, B e sigma escolhidos para você estar num regime caótico, tá? Mas olha o que acontece. Rapidamente já espalhou. Espalhou mais ainda, como eu disse, esse suporte em azul era onde você ia parar, certo? E ó, mais tempo ainda, ó, eu não sei. Cara, quaisquer 2 pontos vermelhos distantes um do outro que você pega aqui, estavam grudados entre si no começo. É o fim da noção de previsibilidade. Se você tiver um sistema caótico, esquece. Isso quer dizer que a gente não pode fazer nada? Não. A gente tem que aprender a fazer as perguntas certas. Tudo bem? Mas quando a gente fala de caos, essa é a situação mais simples de caos que a gente pode imaginar. Não estou provando para vocês que tem caos, certo? Mas é uma fenomenologia estabelecida pra gente. Falei, dizendo que vou ensinar alguma coisa e por enquanto não ensinei nada. Agora eu quero começar a ensinar de verdade. Só que para eu ensinar alguma coisa para vocês aqui, em pouco tempo, a gente tem que simplificar ao máximo. E o que é simplificar ao máximo? Sistemas unidimensionais. Vocês vão perceber que a gente vai ter material para conversar aqui mesmo com sistemas unidimensionais. Nosso sistema de Lorentz, agora há pouco, era tridimensional. E não linear e caótico. O nosso oscilador harmônico é simples, linear. Mas ele era bidimensional. Eu estou falando de algo mais simples do que isso. Eu estou imaginando que eu tenho uma variável escalar x, uma função dos reais nos reais. Vou imaginar que ela seja suave, vou tomar derivadas dela quando eu quiser. E eu vou ter uma dinâmica assim, ó. X ponto depende do próprio estado de alguma forma. Eu digo geral aqui f de x. Tudo bem? Eu faço questão de destacar aqui, porque isso é importante e tem a ver com o que a gente vai ver daqui a pouco. Ó. Note que t é a variável independente. Pessoal, essa equação depende de t dos dois lados. Estão vendo t lá do lado direito? Por que vocês não estão vendo t do lado direito? É óbvio que tem t lá do lado direito. Pessoal, o x é x de t, tá? A gente escreve as coisas simplificadamente assim, mas eu vou estar evoluindo no tempo. A minha taxa de variação... Eu bati aqui no microfone, desculpa. Vocês estão me ouvindo bem, aliás? Eu precisava do microfone? Tem pessoas aqui nessa sala que já disseram que gostavam da minha aula porque podia ir no banheiro e continuava ouvindo minha aula. A distância era grande, viu? É, eu sei. O culpado se acusa, tá certo? Pessoal, então vamos lá. Ó. Isso aqui a gente interpreta como uma equação que depende de t dos dois lados, galera. Tudo bem? Nosso x ponto é um x ponto de t. A minha taxa de variação em qual instante? Depende de onde eu tô. Isso aqui é um modelo super simplificado porque eu só tô aqui, ó. Eu só ando na reta. São x de t. Vocês vão dizer, não, isso é simples demais, o cara tá ofendendo a gente, não é possível que tenha algo complicado no que ele vai falar pra gente aqui hoje. Tô andando na reta. Isso é muito simples. Tá bom. Vamos lá. Então a primeira coisa é observar que isso aqui depende de t. Oficialmente a gente chama um sistema como esse de autônomo. Porque num sistema não autônomo seria uma dependência em que a gente podia ter algum tipo de envelhecimento. Podia ser que a minha taxa de variação dependesse não apenas de onde eu estou, mas poderia depender do tempo. De novo, pensando no oscilador harmônico. Sei lá, eu sou a massinha, então eu vou lá, eu oscilo, amplitude máxima, voltei, ponto de retorno, beleza. E se a mola fosse envelhecendo? Podia ser que
que a minha força restauradora numa certa posição, quando eu começo a voltar num instante, não fosse igual quando eu estivesse no mesmo estado dinâmico, mas em outro instante. Seria um envelhecimento da mola. E isso não é algo que depende da minha posição dinâmica. Seria um efeito de envelhecimento explícito da mola. Matematicamente, a gente deveria dizer que a gente teria uma função de duas variáveis aqui agora. Tudo bem? Desse jeito aqui eu dependo do tempo, mesmo sendo uma função de reais nos reais. Então, quase tudo que a gente vai falar vai ser para sistemas autônomos, fora a surpresinha interpretativa que a gente vai ter daqui a pouco. Pessoal, então, simples demais, vocês estão ofendidos comigo, mas eu vou continuar a perturbar vocês, a ofender vocês. Eu meio que vou querer dar nomes aos bois sobre o que pode acontecer nessa minha caminhada, nessa reta. Tá bom? Pessoal, em um sistema autônomo, os zeros da função f são os chamados pontos estacionários, porque são os pontos onde o x ponto é zero, onde a taxa de variação de x é zero. Isso não é ponto de repouso? Tá bom? Então, se você me dá uma f, a primeira coisa que eu deveria fazer seria procurar quem são todos os seus zeros. E aí já começa a aparecer um negócio curioso. A gente pode ter dois tipos qualitativos de zero no que se refere à dinâmica. A gente pode dizer que um ponto fixo, ou ponto estacionário, ou ponto crítico do nosso sistema dinâmico, ele é linearmente estável se a f' naquele ponto for negativa. E ele vai ser linearmente instável se a derivada naquele ponto da função f que define o sistema dinâmico for positiva. Imaginemos aqui. Aqui a gente tem, ó, um x ponto em função de x. Quando eu ploto x ponto como uma função de x para um sistema autônomo, o que eu estou plotando aqui é o gráfico da f de x. Lembre-se que o meu sistema dinâmico é x ponto igual a f de x. Então eu esbocei aqui uma f geral. Eu localizei dois zeros seus graficamente. Um deles está pintadinho de preto e o outro está pintadinho de branco. Por quê? Porque eles são dinamicamente, qualitativamente distintos entre si. Reparem, se eu soltar a minha dinâmica, tentar resolver a minha EDO com a minha condição inicial sentada perfeitamente nesse x estrela, o que vai acontecer com a minha dinâmica? Nada, eu fico parado. O meu x ponto é zero, minha velocidade é zero, é zero, é zero, é zero. Ok, parei. Ah, mas não é isso que é importante na prática. Na prática eu tenho que saber se bater um ventinho me empurrando para lá ou bater um ventinho me empurrando para cá. O que vai acontecer comigo? Tá? Isso é local. E a gente estuda o que acontece aqui com linearizações derivadas no ponto. Por isso que a gente diz que os pontos podem ser linearmente estáveis ou instáveis. Pessoal, olha o que acontece se a derivada da f no ponto estacionário for negativa. Ó, negativa, inclinou para a esquerda. Sabe o que isso quer dizer? Imagina que eu estou à direita, um pouquinho à direita desse ponto. Aqui eu tenho o x ponto, tá? Quando eu tô aqui, o x ponto desse estado é zero. Mas quando eu estou aqui, o x ponto não é zero. Pessoal, qual é o sinal do x ponto para o f de um x que está um pouquinho à direita desse cara? Não é negativo? X ponto negativo é velocidade negativa. Velocidade negativa quer dizer que eu vou andar para onde? Para a esquerda. Pessoal, eu só ando na reta. Eu só ando na reta. Eu sou x, eu sou uma partícula, eu ando só na reta. Mas a minha velocidade para onde eu ando depende do sinal da f. Então esse cara, ponto crítico, com inclinação negativa, sempre que a inclinação for negativa, eu estou vendo que se eu for para a direita, a minha velocidade vai me mandar de volta para cá. E quando eu for para a esquerda, a minha velocidade... Porque aqui eu não fico parado, aqui eu tenho que andar. Só que eu ando regido por esse cara, que é positivo. Ele manda eu andar para cá. Eu sou estável, porque qualquer deslocamento suficientemente pequeno que eu tenha, eu volto para lá. Alguém acredita em mim? Ah, isso aqui é o oscilador harmônico. Pega o oscilador harmônico, você tira um pouquinho e você vai ficar oscilando.
Não tem oscilação. Isso aqui não tem inércia. Para eu ter inércia, eu preciso de duas equações diferenciais de primeira ordem. Pessoal, quando você tem uma partícula na física 1, tudo bem? A força age em mim, ó, o Léo tá andando aqui. E aí tem uma força no sentido da vareta. Tudo bem? Eu tô aqui, vocês bateram uma foto minha, e nesse instante vocês sabem que o vetor força resultante sobre mim tá apontando para lá. Solta o play. Vocês sabem para onde eu vou me mexer? Não. A força não diz para onde eu vou me mexer. Depende da minha velocidade, caramba. Eu tenho inércia pra caramba. Eu sei que eu vou sofrer uma aceleração para lá. Mas se o meu estado de movimento, ó, vocês deram pause, vocês viram a minha posição, mas vocês não viram a minha velocidade. Se eu tivesse inicialmente uma velocidade para cá, e só agora alguém me puxasse, eu ia fazer algo curvado, ia levar um tempo para aquela força deformar o meu vetor velocidade, virar o meu vetor velocidade. Isso é um retardo temporal. Lembra que eu falei que tem uns efeitos de retardo temporal? Quando você tem mais equações acopladas, você acaba tendo um delay, por isso que isso puxa para a derivada segunda. Esse modelo que a gente está imaginando que a gente tem x ponto igual a f de x, isso aqui não tem inércia. Se eu quiser ter inércia, eu tenho que ter duas equações como essa, e não é isso que eu quero falar para vocês hoje. Quero falar de coisas mais simples para vocês hoje. Mas vocês viram que o oscilador harmônico linear precisa de duas. A massa está lá na segunda. O efeito da massa, de ter a massa. Alguém entende o que eu estou falando? Vocês podem perguntar. Pessoal, essas dinâmicas que a gente está considerando não tem inércia. O x-ponto vai dizer para onde eu vou. Então eu não vou oscilar. Porque se você pegasse com a mão e me soltasse aqui, eu ia andar deterministicamente para cá e ia parar. Automaticamente eu parei. Oscilações são impossíveis para sistemas dinâmicos unidimensionais. E unidimensional não é que você anda em linha reta, que nem no sistema massa-mola. É unidimensional matemático. Oscilações são impossíveis, é impossível oscilar. Eu tenho que ter no mínimo duas dimensões para eu oscilar, como no oscilador harmônico. Duas dimensões matemáticas. Tá? Aqui oscilações são impossíveis. Pessoal, se vocês entenderam tudo isso que eu gritei para vocês, para um ponto fixo estável, vocês vão entender o que eu fiz para um ponto fixo instável. Num ponto fixo instável, a derivada da f no ponto fixo é positiva. Isso quer dizer que eu cruzo desse jeito. Isso quer dizer que se eu sair um pouquinho desse cara, fui para um x um pouco maior, o meu x ponto é positivo. Quer dizer que eu vou embora dele. E nesse lado, se eu estou com um x um pouquinho menor, minha velocidade é negativa. Vou embora. Pessoal, se vocês estão com um código numérico, eu lá aprendi física computacional, sei resolver DO na raça. Se você jogar uma condição inicial aqui, ela vai vir para cá e vai parar. Se eu jogar uma condição inicial aqui, ela vai vir parar aqui. Só que se você soltou uma condição inicial daqui para lá, o seu método vai explodir. Você não vai convergir para lugar nenhum. Eu deveria ir para um dos slides finais dessa apresentação. Não sei como é que eu vou aqui para o end. Eu vou. Porque nunca dá tempo de eu chegar lá. Nunca dá tempo de eu chegar lá. Eu tenho que falar isso. Não posso deixar de falar isso para vocês. Hamming é um cara histórico na análise numérica. O objetivo da computação é dar insight e não gerar número, apertar a rotina sem saber para aquilo, presta e ver número e fazer gráfico. E daí, você não entende nada? Trefethen foi presidente da Sociedade Internacional de Matemática Aplicada e tem um livro de análise numérica sensacional. Ele complementou isso aqui, né? O objetivo da computação também é me dar insight e não gerar figurinhas. Pessoal, se você está estudando coisas suficientemente complicadas, análise numérica, resolver as coisas na raça, não te ajuda em nada. Não tem máquina poderosa, não tem IA poderosa, não tem machine learning poderoso, não tem você codificar bem, porque a variedade de fenômenos é tão absurda que você não sabe analisar. Você nunca vai ver todas as possíveis condições iniciais. Então, computadores são poderosíssimos, temos que aprender cada vez mais. Física computacional é uma nova área da física, já falamos isso há bastante tempo, que a gente mistura teoria com experimentos. Teoria com experimentos.
E não só ficar experimentando, apertando o botão da rotina sem saber teoria de nada, tá bom? Então essa é a mensagem que eu quero passar. A gente tem que saber usar a física computacional para ela ser útil. Ok, vamos lá. Mensagem gritada. Ó, a gente tá falando que a gente pode ter, ó, né, soluções que vão explodir aqui, ó. Sistema unidimensional. Pessoal, em geral, vocês viram de Lorentz lá, são 3. Tem coisa que tem mais. Tem coisas... Vocês vão ver as formas qualitativas de coisas que já vão aparecer aqui com sistema unidimensional. Imagina quando você tiver vários aplicados, tá? Várias coisas possíveis. Então a gente já tem essas coisas aí que podem ferrar uma análise numérica em uma dimensão. Tá bom. Vamos ver ali, só para não ficar sem explicação. Aqui eu fiz o caso específico em que x ponto fosse igual a x ao quadrado menos 1, tá? É claro que a gente teria menos 1 e mais 1 como pontos fixos. Mas a análise de estabilidade aqui é trivial. Só para vocês olharem para x ao quadrado menos 1 e terem noção de uma parábola. Por que eu falei disso? Porque agora eu vou falar de uma equação chamada logística. Ela é uma das equações não lineares mais simples que a gente pode imaginar. É uma equação para dinâmica populacional. E eu também vou mostrar como que a gente pensa nessas coisas aqui. Pessoal, imagina que você começa com uma população com um tamanho muito, muito, muito pequenininho. Esse K é uma constante positiva. Ela está colocada aqui para a gente imaginar que você tem uma população crescendo num meio que se esgota, que dá superpopulação, que falta comida, tudo bem? Mas, então, um número positivo. Só que você começa com uma população muito, muito, muito próxima de zero. Zero sobre alguma coisa tipicamente zero, próximo de zero. 1 menos 0 dá algo próximo de zero. E nós teríamos taxa de variação do tamanho da população sendo proporcional à própria população. Galera, se esse lambda for positivo, que é o caso que eu estou pensando aqui, enquanto o n for muito pequeno ou muito menor do que o que o meio suporta, esse termo entre parênteses é muito próximo da constante 1. Isso aqui é um crescimento exponencial. Ó, isso aqui é o tamanho da população em função do tempo, plotado para diferentes condições iniciais. Esse caso que eu estou falando é isso aqui, ó. Comecei com uma população bem pequenininha. No começo, essa concavidade está voltada para cima. No começo, isso aqui é como se fosse um crescimento exponencial. Só que à medida que a minha população vai crescendo ao longo do tempo... Pessoal, tem um monte de gráficos diferentes que eu vou mostrar para vocês. Prestem muita atenção quem está graficado em relação ao quê, tá? Aqui eu estou plotando as coisas em função do tempo. Antes, na anterior ali, era x ponto em termos de x, né? Ó. X ponto em termos de x. O que a gente está vendo agora é x em função de t. O x eu chamei de n, tá? Então, ó, nessa curva aqui, ó, n em função de t. Então eu disse que é uma exponencial. Só que à medida que o tamanho da população cresce, torna-se comparável com K, isso aqui vai ficando um número mais próximo de 1 à medida que o n vai crescendo. 1 menos um número próximo de 1 vai ficando próximo de 0. Então eu vou querendo anular a minha taxa de variação. Eu vou querer crescer cada vez mais lentamente. Então dá para provar que se eu já tivesse nascido com uma população suficientemente grande, embora menor do que a capacidade de suporte, eu iria crescer só que de uma forma desacelerada, com concavidade voltada para baixo. Porque eu estou desacelerando. O n vai chegando perto de k por valores menores do que o k, 1 menos algo próximo de 1. Então a minha taxa de crescimento é lenta. Então eu estou cada vez mais lento. E mesmo aquele caso inicial que começou acelerado, com concavidade para cima, refletindo uma exponencial, depois tem um ponto de inflexão. E ele vai nunca passar de k. Por quê? A gente percebe que n igual a 0 e n igual a k são os dois pontos fixos dessa dinâmica. São os dois valores de n que anulam o n ponto. São os dois pontos fixos. 0 é trivial. E o k, vocês verificam, ela está dando n ponto igual a 0. São só essas duas raízes, porque você vai estar igualando uma equação de segundo grau a 0. Olha ela aqui. Por causa desse menos n, isso é uma parábola. Se eu ploto n ponto em função de n, é uma parábola com concavidade voltada para baixo. A origem é instável. Qualquer populaçãozinha que eu tenha rapidamente vai crescer.
Porque eu tenho um crescimento exponencial no começo. Por outro lado, K, lembra da regra da derivada negativa? É estável. Então, na verdade, para qualquer tamanho de população não nulo, e claro que não negativo, porque eu estou falando de dinâmica populacional, em que você começa isso aqui, depois de muito tempo, você vai convergir para um único estado de equilíbrio, que é quando o tamanho da sua população coincide com a capacidade de suporte do meio. A gente chama isso de capacidade de suporte do meio, a saturação do meio. Tudo bem? Tem muita gente, falta comida, vamos diminuir o tamanho dessa população. Tem pouca gente, quero crescer pra caramba. Cresci muito rápido, começou a ter gente demais, aí desacelera. Ah, eu nasci, ainda tem comida, mas a gente não tem muita comida sobrando, então vamos crescer devagar, galera. Tá tudo aqui, qualitativamente. Tudo bem? Eu não resolvi essa equação diferencial. Vocês sabem resolver. Usando frações parciais da introfismate, dá para resolver exatamente essa equação logística aqui. Dá um pouco mais de trabalho do que vocês imaginam, viu? Dá pelo menos uma meia página de contas aí, se você for bom de abreviar as contas. Senão pode dar até uma página inteira para organizar os termos. Só que a gente sabe o que vai acontecer com o sistema depois de muito tempo, mesmo sem resolvê-la. Só analisando a dinâmica do sistema. Pessoal, Henri Poincaré foi um dos grandes últimos sábios da humanidade. Sabia filosofia, sabia matemática, sabia física. E ele foi um dos caras que estudou o problema dos três corpos. Caos. Foi um dos pais da topologia na matemática. E dentro de sistemas dinâmicos, ele foi um cara que percebeu o seguinte: vamos esquecer a ambição de resolver a EDO na raça para achar uma solução para qualquer tempo. Porque quando for não linear, vão ser poucos os casos em que a gente vai conseguir fazer isso. Pessoal, nosso curso de introfismate, beleza, é importante você saber resolver umas EDOzinhas. Só que isso é pré-histórico. Isso é muito mais moderno. Isso aqui vale para condensado. Já teve aluno do laboratório aqui de condensado que tinha um condensado instável de um jeito maluco, foi bater na minha porta para saber como que entendia aquilo. Porque a gente não estuda essa análise qualitativa de possíveis destinos do nosso sistema. Você não está preocupado, mas você só vai fazer a medida no cara estacionário. Entende? Então conhecer soluções transientes, claro, pode ser interessante se você for fazer medidas de transiente. Agora, se o seu objetivo científico é só ver o estado estacionário, tem que aprender a fazer a pergunta certa. E saber que ferramentas existem, certo? Tudo bem? Então, ó, a gente sabia que todas as órbitas iam chegar em cá por essa análise aqui, ó. Claro que eu corro para lá. Tá? E aí, é engraçado, às vezes você inventa dinâmicas mais complicadas, que nem o Rodrigo, quando estudou comigo, na IC dele, um modelo de agentes que a gente fazia as coisas, um cara dá alimento pro outro, tem um efeito de saturação e brotam equações, fenômenos logísticos, tá certo? Então esse tipo de comportamento aparece em tudo quanto é dinâmica que vocês podem imaginar. Beleza. Só que eu quero dar uma outra visão geométrica aqui para vocês. Essa primeira visão geométrica que eu dei foi a gente plotar x ponto em termos de x. Não é o x de t, é x ponto em termos de x, porque isso é o gráfico da f. Era o que a gente estava olhando ali, ó. Perdão. Isso aqui está me traindo de vez em quando, pessoal. Vamos. Ó, era isso que a gente estava fazendo aqui, ó. Isso que eu estou chamando de análise gráfica. Plotando a f. No caso era essa f parabólica. Beleza. Mas será que a gente pode fazer outra representação gráfica que complemente isso aqui? Sim, eu estou chamando isso de mais geometria. A gente pode inventar uma função potencial. E, copiando as nossas intuições de física, que a gente gosta de pensar em energias potenciais nos levando para mínimos, é conveniente a gente definir uma função potencial v de x de um sistema autônomo como sendo o oposto de uma primitiva da f que define o nosso sistema dinâmico. Eu não isolei a v aí, né, pessoal? Mas é a primitivização do cálculo 1, certo? Achar a função cuja derivada dá aquilo lá. Sabe por que isso é interessante? Quanto vale dv dt? Professor, o v não era v de x? É, só que eu posso acompanhar
o meu x de t e dizer, aqui onde eu tô, eu não podia perguntar quanto era f? Agora eu quero criar uma outra função, que é a função v de x. Eu tô aqui nesse x, nesse instante. Quem é o meu potencial nesse instante, v de x de t? Agora eu andei, fui para outro lugar, estou em outro x de t'. Quem é o v de x de t'? Porque eu fui parar num outro lugar. Pessoal, dv dt faz sentido se a gente joga dentro do v o x de t. É v de x de t. Então eu posso perguntar o que é dv dt. dv dt é o que eu quero. Mas o meu v, então, ele é um v de x com v de x de t. Regra da cadeia. dv dt, dv dx, dx dt. Não vou mexer no dv dx. Só que dx dt é meu x ponto. Só que o meu x ponto é f de x. E é assim que eu defino meu sistema dinâmico. X ponto é f de x. Então, x ponto é f de x. Só que x ponto é f de x, que é menos dv dx. Tem uma substituição trivial aqui. Pessoal, qualquer que seja o potencial, nós estamos vendo o oposto do quadrado de uma grandeza. Isso aqui é negativo para todo x. Isso quer dizer que ao longo do tempo, o seu potencial sempre diminui. Pessoal, a minha dinâmica aqui na reta, não interessa como eu ando, não interessa qual é a f. Se eu estiver olhando para uma função potencial, eu só ando para baixo no potencial. Eu inventei uma função rampa. É uma nova função auxiliar. Isso é abstrato, né, pessoal? Mas cadê o v de x? Não estou vendo. O que você vê é a particularzinha fazendo isso. Sei lá. Ah, não pode oscilar, tá? Desculpa, eu estou fazendo essa micagem aqui, mas não pode oscilar em uma dimensão. Então eu só ando deterministicamente para um mínimo local mais próximo de mim, um mínimo local do potencial. Ou para um ponto estável, porque esse cara é sempre negativo. Então esse potencial sempre decresce ao longo das trajetórias dinâmicas. Então olhar para essas curvas desses potenciais é legal. E eles têm muito a ver com a energia física, embora não sejam iguais. Tá bom? E esse cara, com essa escolha de sinal, foi construído da seguinte forma. Os pontos fixos estáveis são mínimos locais do potencial. Enquanto os pontos fixos instáveis, se a gente constrói o potencial com essa regra, eles são máximos locais. Então aí a gente faz uma analogia gravitacional. Estou no alto do morro, eu sou instável. Estou no fundo do vale, minha bolinha está estável. Não tem gravidade aqui, tá? Mas a gente constrói a noção de energia em física com base nisso. Tá bom? A gente vai ver curvas, vamos ver gráficos desses potenciais daqui a pouco. Deixa eu só fazer um alerta. Esse potencial matemático não é o potencial mecânico da física. Pessoal, a gente sabe que em física a gente tem potencial e energia potencial. Em eletricidade tem o potencial elétrico, você tem que multiplicar pela carga teste para virar força elétrica. A gente tem um potencial mecânico ou um potencial gravitacional, que é o Gzinho. Você tem que multiplicar pela carga teste gravitacional, que é a massa, para gerar uma força. Pessoal, forças são essencialmente proporcionais a acelerações. Isso que a gente está definindo aqui matematicamente, o Fx é x ponto. A derivada do nosso potencial está me dando velocidade, não aceleração, tá? Então é muito parecido com a física, mas cuidado, a unidade não é a mesma. A gente vai para mínimos de potencial, mas não chame isso de energia potencial achando que é energia mecânica, porque não é. Alguém entende o que eu quero dizer? Gradiente de energia potencial, pessoal, dá força na mecânica. Aqui, gradiente do potencial dá velocidade, não dá aceleração. Força é essencialmente aceleração, certo? A menos a massa. Mas essa noção de curva potencial é importante. Então aqui eu fiz esses destaques, o potencial matemático não é o potencial mecânico, oscilações são impossíveis, o oscilador é bidimensional matematicamente, eu já tinha dito, né? Lá no oscilador harmônico, pessoal, oscilador harmônico, potencial parabólico. Então a origem é um ponto fixo estável. Se você nascesse lá, né? Só que na verdade eu não corro para lá. Eu fico numa órbita periódica, eu não corro para lá, exatamente porque não é o mesmo potencial. Tá? A não ser que fosse um oscilador com dissipação.
Tá bom? Então, massa e inércia é um retardo temporal que eleva a dimensionalidade do sistema dinâmico. A gente precisa de duas equações diferenciais de primeira ordem. Muito bem. A gente vai olhar para alguns potenciais. Deixa eu ver se eu já tenho aqui. Eu achava que eu tinha feito isso mais cedo. Vai aparecer aqui. Tudo bem. A gente vai construir os potenciais. São primitivos, opostos de primitivas, tá? Mas a gente não tem muito mais tempo. Vamos chegar em algo mais aplicado. Pessoal, olha só que coisa curiosa. A gente pensa que um sistema dinâmico foi dado. X ponto é um certo f de x. E o máximo que eu disse para vocês é que eu posso achar uma primitiva, oposto da primitiva da f de x, e dar um potencial. E vai ter máximos e mínimos lá. Só que a gente pode generalizar essa ideia para dizer que nós temos parâmetros na nossa f. Esse ponto e vírgula r aqui, ó, seria para eu, por exemplo, escrever um sistema dinâmico como esse. X ponto igual a R mais X sobre 2. Pessoal, essas figuras foram tiradas do livro do Strogatz, que é o deus dos sistemas dinâmicos. Tem um monte de coisa de divulgação científica, Steven Strogatz. Tá bom? Depois, antes de divulgar para vocês, eu vou pôr o nome dele aí nos slides. Como ele é o cara do livro mais famoso do mundo de sistemas dinâmicos, eu peguei todas as figuras de lá, que fica fácil de achar, e ele que usa essa letra R. Pessoal, pense nesse R como algo escolhido, um número real escolhido. Tá bom? Olha só como esse cara tem efeito. Imagina que o seu R é um número negativo. Por exemplo, menos 4. Se o R fosse menos 4, é fácil enxergar que mais 2 e menos 2 seriam pontos fixos. Por exemplo, esses dois caras aqui. Imaginem que fosse menos 2 e mais 2. A gente plota a forma funcional, seria uma parábola com cavidade voltada para cima e elevada de R. Tá aqui. Como R é negativo, eu sei que eu tenho duas raízes. Essa dinâmica aqui é por uma certa escolha de R. Eu falei menos 4, certo? Imagina menos 4 aqui. Se fosse menos 4 aqui, eu sei que se eu soltar alguém menor do que o menos 2, eu corro para o menos 2. Se eu soltar alguém aqui no meio, eu corro para o menos 2 também. Mas que se eu soltar alguém maior do que 2, a minha dinâmica, x ponto igual a R mais x quadrado, vai explodir na máquina, certo? Mas e se eu tivesse escolhido outro R? Se eu tivesse feito R igual a 0? Tem ponto fixo? Tem. A origem está lá, x ponto, né? Se o R fosse 0, fazer o x igual a 0, faz o x ponto valer 0. Qual é o equilíbrio desse cara? Vocês percebem que o f' desse ponto crítico é exatamente igual a 0 e eu só tinha falado maior que 0 ou menor do que 0? Esse cara é instável, tá, pessoal? Porque se eu soltar ele para a esquerda, ele até volta, mas se eu soltar ele para a direita, ele não volta. Ele é localmente instável, mas poderia dizer que é meio instável, teria um lado que restauraria. Tudo bem? Agora tem algo mais chocante. E se esse R fosse positivo? X quadrado mais um deslocamento vertical positivo. Você percebe que o sistema dinâmico seria o... Pessoal, cada R é um sistema dinâmico diferente, tá? Mas vocês percebem que não teria mais ponto fixo? Essa dinâmica não teria estado estacionário. Eu estou no laboratório de física, eu vou fazer um experimento, eu ajusto a temperatura. Eu vou fazer uma cinética química, eu ajusto o pH lá do meu meio com a minha proteína, com a minha enzima. Eu tô com o ímã da geladeira da minha casa, que está grudando na geladeira, mas vou pegar o isqueiro, eu posso aumentar a temperatura daquele cara e ele pode deixar de ser magnético. Pessoal, tudo isso que eu estou falando sugere mudança. É o humano indo lá e tunando. Você vai dizer, mas eu estou mexendo no dial de ajuste desses parâmetros no tempo? Tem várias formas de pensar. Você pode pensar, faça a dinâmica com esse valor do parâmetro congelado e vejo se teria estados estacionários ou não. E aí, de repente, eu mudo para um outro valor e quero ver. Mas também daria para você imaginar que teria alguma dependência temporal nisso aqui. Por exemplo, você poderia imaginar que você está girando o dial de ajuste de condições do seu sistema muito lentamente, e aí você pode ter uma mistura de escalas temporais, de um tempo rápido, de um tempo lento. Ou podia ser que você mudasse muito rápido. Ou podia ser que você mudasse na mesma escala de tempo da sua dinâmica usual.
Tem várias formas de como a gente interpreta isso. Pessoal, essa mudança qualitativa brutal do meu conjunto de pontos fixos e da sua estabilidade a gente chama de bifurcação. Então, sistemas dinâmicos dependentes de parâmetros tipicamente exibem bifurcações. Faz algum sentido? A própria f, x ponto igual a f, está mudando. A própria f está mudando, porque tem um parâmetro r na f agora. Será que a gente consegue enxergar o que estaria acontecendo aqui em termos de energias? Depois eu volto para isso aqui. Eu quero mostrar isso aqui para vocês primeiro. Vamos pegar um outro sistema dinâmico só para mostrar logo uma curva de energia. Eu bobeei em algum lugar ali, era para ter uma curva de energia mais cedo ali para vocês. Eu estou pondo aqui uma outra dinâmica. Agora, ao invés de r mais x ao quadrado, imagina que você tem x ponto igual a rx menos x ao cubo. Galera, eu vou fazer uma mini bagunça. Eu vou usar isso aqui para mostrar as curvas de potencial e depois eu vou voltar para o outro sistema dinâmico, tá? Mas é porque eu queria mostrar potencial para vocês aqui. Rx menos x ao cubo. Quando o r é zero, que é o caso do meio, olhem para esse cara de cima. Essa aqui é uma cúbica com sinal negativo, é isso aqui. É uma f que a gente está plotando. Isso aqui é um x ponto em função de x. Revela a forma funcional da f quando r é zero. A forma funcional é menos x ao cubo. Tem ponto crítico? Tem, a origem. É estável ou instável? Depende da derivada. Derivada negativa? É negativa ou é nula ali, né, pessoal? Vocês percebem que linearmente ela é nula, tá? Porque tem menos x ao cubo, derivou 3... Tá? Mas a figura mostra que a análise de sinais, a linearização falha, porque o f' de x é zero, lá no caso, só que a gente analisa esses sinais e a gente vê que esse cara é estável. Pessoal, se eu tivesse primitivizado e trocado o sinal desse cara, quem é uma primitiva desse cara? Rx ao quadrado sobre 2, menos x à quarta sobre 4, e depois você troca o sinal para achar um potencial. Quando r for zero, pessoal, isso aqui vai dar uma quarta, ó. Não é uma parábola, porque não é x quadrado, mas quando r fosse zero, ia sobrar só o termo x à quarta sobre 4, que é um barrigão aqui, ó. Num mínimo, aquele ponto crítico estável corresponde a um mínimo. Galera, quando r é negativo, aqui, a sua cúbica ela fica mais esticadinha. É só um ponto crítico. Inclinação da f no ponto crítico para a esquerda. Se eu venho para cá, o meu x ponto é positivo. Se eu venho para cá, o meu x ponto é negativo, eu venho para cá. Isso é um mínimo. Esse mínimo é parabólico, essencialmente parabólico, que domina. A parábola vai dominar o quártico aqui. Só que quando eu aumento o valor de r para valores positivos, galera, é como se tivesse alguém puxando um elástico aqui para baixo e empurrando ali para cima. Surgem esse mínimo e esse máximo local da f. Mínimo e máximo locais da f, não da energia. Na verdade, esse cara aqui que é zero da f, ele é um ponto fixo estável, ele é a abscissa desse mínimo de energia. Não é? Eu não quero olhar mínimo da F, eu quero olhar mínimos da energia. O ponto crítico da F estável é o mínimo do potencial associado, que eu acharia achando a primitiva e trocando sinal. A mesma coisa aqui, ó. Esse cara, também passo por ele com inclinação para a esquerda, ele também é estável. Essa abscissa é a abscissa desse mínimo. E a origem, que nos outros dois casos de sinal de R era estável, percebe como agora a derivada lá é positiva? E ele se tornou instável? Então, essa origem, esse x igual a zero, ele é a abscissa de um máximo local do potencial. Então, meio que tanto faz eu olhar para gráficos da F ou olhar gráficos do potencial. Só que às vezes você tem mais insight em um do que em outro. E
a gente sempre vai poder interpretar esses parâmetros de bifurcação como sendo condições experimentais que a gente estaria ajustando. Então, o que acontece? Claro que você faz um experimento, o R é constante. Ou você está nesse caso, ou está nesse caso, ou está nesse caso. Mas digamos que seu sistema está lá, você fez, você ajustou as condições experimentais para que elas correspondessem nessa figura ou ao caso de R negativo, ou na pior das hipóteses, zero. Você está sentadinho num ponto estável. Seu sistema está lá em um certo estado estável. Aí você mexe lentamente o seu parâmetro experimental para o sistema ter uma chance de chacoalhar e se mexer caso ele queira. Enquanto o R for negativo, chacoalha, ele não sai. Só que se você ajustou uma condição experimental para alterar a estabilidade, aí de repente o seu sistema dá algo diferente. Atrito. Alguém já tentou empurrar alguma coisa na vida aqui? Ó, você tá aqui, ó. Vou tentar empurrar alguma coisa na vida, e você aplica uma força e nada. Porque a força de atrito tem um máximo, depende do Mi, né? Assim que a gente faz na Física 1. Eu tenho que fazer algo que supere esse cara, que depende da reação normal e do Mi. Mas pode chegar uma hora que a força é suficiente e aquele estado se torna instável. Eu não estou dizendo que atrito seja exatamente esse modelo aqui. Mas tem coisas que você vai forçando, não acontece nada. Não acontece nada, até que estoura. Tudo bem? Estourar uma coisa pode ser uma virada de estabilidade de um estado que estava estável para o seu sistema e se tornou instável. Ok? Aquecimento global, vegetação, cobertura, savanização da Amazônia. Pode ter condições climáticas que vegetação sobrevive. E será que pode ter uma dinâmica em que de repente passou de um nível e repentinamente a vegetação vai embora? E savaniza? Pode, mas pode ser pior do que isso. Deixa eu só voltar para o caso anterior, porque eu disse que eu tinha algo para mostrar do caso anterior ainda também. Eu ainda não apresentei formalmente para vocês um diagrama de bifurcação. Eu fui para lá para apresentar a curva potencial para vocês. Mas vou voltar para esse sisteminha aqui, pessoal, para mostrar um diagrama novo, porque é importante que eu vou precisar dele também. Eu sei que a gente não tem muito tempo. Ó, volta para aquela dinâmica mais simples do que essa última que eu fiz. Eu acho que eu mostrei para vocês, ó, posso ter dois pontos fixos, um estável e outro instável, ou posso não ter nada. Tudo depende do parâmetro de bifurcação, da constante que eu escolhi. Ó, eu disse que ia ter um monte de gráficos hoje, né? Tem gráfico da F, tem gráfico do V de X, tem um gráfico novo agora. A gente já viu X de T. Tem um gráfico novo agora, novas variáveis. Então, muita atenção aqui. Aqui eu copiei de Strogatz, mas tá, eu não gosto do que o Strogatz fez aqui. Isso aqui não é X. Isso aqui é X de infinito. Isso aqui são os possíveis pontos fixos que o seu sistema pode ter para um dado valor do parâmetro de bifurcação. Todos os possíveis pontos fixos que podem existir para um dado valor do parâmetro de bifurcação. De novo, parâmetro de bifurcação negativo, eu posso ter dois pontos fixos, um estável, outro instável. Pessoal, vocês percebem que esses dois caras, à medida que o R fosse crescendo, eles se aproximam um do outro também, ó. Percebe que a parábola estaria subindo? Eles correm um para o outro. Eles vão tender a ficar iguais. Eles vão coalescer um no outro antes de sumir. Então, olha o que é esse próximo gráfico. Está escrito X, mas é X de T infinito. São os possíveis pontos fixos. Só possíveis pontos fixos, não tem dinâmica em função do parâmetro de bifurcação. Quando o parâmetro de bifurcação é positivo, era o caso lá da F, que a parábola estava acima, não tinha nenhum ponto fixo. Então não tem nada lá. Aqui está só o eixo R. Mas para R negativo, para cada valor de R que você pudesse ter começado a sua dinâmica, jogado no seu programa, esperado ele procurar um ponto de parada, tem um ponto de parada estável e tem um ponto de parada instável. Galera, isso aqui era para um certo R, a bolinha aberta estaria aqui, ó.
Para um certo R, a bola aberta está aqui, a bola fechada estável está aqui. Põe outro R. A bola aberta e a bola fechada estão se aproximando nos seus valores de x, mas ainda é instável e estável. De novo, até chegar no ponto de coalescência. Preciso voltar no gráfico anterior, no slide anterior? Ou deu para entender? Seriam sucessivas famílias de bolinhas aberta e fechada. A fechada é estável, a aberta é instável. Enquanto elas fossem correndo uma para outra. Então são só pontos fixos, não estou vendo dinâmica. A gente chama isso de diagrama de bifurcação. Isso é importante pra caramba. É o diagrama de bifurcação do sistema dinâmico. Pessoal, cada tipo de sistema dinâmico, com a sua forma, se é unidimensional ou se seriam variáveis acopladas. Você tem um parâmetro de controle ou vários. Eu posso ter vários parâmetros de controle, por exemplo, para um sistema ecológico ou para um sistema de vegetação. Quais são as formas das possíveis energias que dependem de várias variáveis? Sei lá, mas a gente tem toda uma engenharia de máximos e mínimos que vão aparecendo, que vão sumindo, e a gente pode ter fenômenos muito loucos. Alguma pergunta aqui? Fala, Léo. Qual a essência? Quando você enxerga dois pontos fixos que vão colidir, você pode chamar de coalescência. Coalescência é como se você tivesse duas bolhas, né? E uma grudasse na outra. Tá chovendo na janela da sua casa, vem uma gotinha que pega a que estava parada ali, você diz que houve uma coalescência. Legal. Tudo bem? Não é um termo exatamente da área de sistemas dinâmicos, não. Quaisquer duas coisas que façam um merge, assim você pode dizer que coalesceram. Pessoal, então esse foi um quarto tipo de representação gráfica completamente diferente, que são os x-estrelas com suas estabilidades em função do parâmetro de bifurcação. Aí eu peguei esse outro caso, aquilo lá é chamado Celanó, aquele primeiro cara. Esse aqui é chamado forquilha supercrítica. Forquilha supercrítica. Por que que é forquilha? Vocês já olharam aqui a cúbica, vocês viram o surgimento de dois mínimos simétricos, tudo bem? Mas se você for fazer o diagrama de bifurcação desse cara, ele é assim, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, parâmetro de bifurcação negativo até nulo. Um ponto fixo estável, um ponto fixo estável. Eu vou vergando isso aqui, só tem um ponto fixo estável. Aí, de repente, ele se torna instável e surgem dois novos caras estáveis. Parâmetro de controle negativo. Um único cara estável, que era o cara da origem. Origem. De repente ele se torna instável e passam a surgir dois caras simétricos estáveis. Quebra espontânea de simetria do Higgs em física de partículas é isso aqui. Magnetização espontânea de um magneto que você faz do seu ímã de geladeira é isso aqui também. Se a temperatura, é que ali você teria que flipar as coisas, mas se a temperatura está muito alta, você ferra a magnetização do seu ímã de geladeira, ele não tem magnetização espontânea. Os espinzinhos lá dentro, tem tantos caras para cima quanto os caras para baixo, ele não é magnético, ele não gruda na geladeira. Então isso aqui seria temperatura alta. Claro que eu teria que rebater os eixos. Tudo bem? Temperatura baixa, opa, o seu ímã, os dipolinhos dentro dele, pô, tem menos zoeira térmica. Vamos nos alinhar? Nós gostamos de nos alinhar, nós somos dipolinhos amiguinhos. Vamos dar as mãos uns para os outros e vamos tender a ficar mais juntos entre nós do que na discordância, certo? Aí você gera uma magnetização macroscópica resultante. Só que na ausência de um campo externo, tanto faz ir para cima ou para baixo, né, cara? Você pode ter um eixo preferencial tipo o eixo Z, mas você não enxerga magnetismo para você querer alinhar ou anti-alinhar com o eixo Z. Você só quer se alinhar uns com os outros. Ou tá todo mundo assim, ou tá todo mundo assado. Tudo bem? Ou neurônio, né? Ah, tem um neurônio que dispara ou não dispara. Se tem uma sinapse excitatória de um para outro, quando um cara dispara e tá ligado num outro cara próximo ali, esse outro cara pode querer disparar também. A gente faz modelinhos de magnetozinhos para neurônios. Isso teve a ver com o Nobel da semana passada, que não vai dar tempo de eu falar. Ok? Mas a gente pode ter estados de equilíbrio. A gente tem configurações de redes de spins, pessoal, que não é uma variável só, mas toda uma configuração dos seus magnetos,
ou dos seus neurônios na sua rede neural artificial, são estados atratores, estáveis ou instáveis dessa brincadeira. Só que aí as variáveis são vetoriais e não escalares. Só que a fenomenologia a gente começa a pegar aqui. Vocês estão percebendo que no 1D a gente já vê umas curvinhas aqui que assustam a gente, certo? Tá? Então esse é o cenário, por exemplo, de magnetização espontânea de ímãs usuais. Só que agora eu quero falar do perigaço, para a gente ligar com desastres. Pessoal, por mais, eu vou voltar aqui, por mais que você veja um cara que fosse estável, podendo se tornar instável, se você tivesse variado esse parâmetro de controle no seu laboratório, ou se condições climáticas tivessem variado desse jeito aqui, os seus novos estados de equilíbrio não são muito diferentes daqui, ó. Nasceu de forma contínua. Então isso aqui, se a gente tivesse uma dinâmica climática que talvez pudesse ser modelada numa dinâmica como isso aqui, isso não seria muito assustador. Você começaria a savanizar a Amazônia, mas seria pouco. E aí, se você combatesse o aquecimento global, revertesse as variáveis, você podia pensar em andar de volta aqui, reverter as coisas de boa. De boa. Só que, infelizmente, tem incertezas, mas nós temos motivos para crer que a situação, por exemplo, climática, é pior, não é uma dinâmica como essa. Nós temos indícios que sugerem que pode ser que a gente tenha uma coisa como essa aqui. Aquela anterior ali, pessoal, era Rx menos x ao cubo e acabou. Que era o que a gente tinha chamado de pitchfork, forquilha, né, ou garfo supercrítico. Então era menos aqui e não precisava desse termo. Porque esse menos aqui estabilizava a dinâmica. Galera, tudo isso é análise local, tá? Análise local, você vai pegar o primeiro termo relevante para sua dinâmica, quando você vai fazendo um truncamento, certo? Quando você troca esse sinal, essa coisa explodiria. Você nunca imaginaria que aquele cara com mais x ao cubo fosse representar uma dinâmica de qualquer coisa no mundo real. Essas coisas explodem em tempo infinito, são selvagens demais. Mesmo um oscilador, se a sua mola começa a esgarçar e a lei de Hooke não vale menos kx, a primeira coisa que você vai imaginar é um termo de x ao cubo. Não de x quadrado, porque ele ia viciar a mola para um lado ou para outro. Mas o próximo termo que você colocaria para uma mola não ideal seria x ao cubo, entende? Então aqui, esse sinal ferra tudo, nunca serviria para descrever qualquer sistema físico. Então, para domar a selvageria, a explosão que viria daqui, você tem que ir para o próximo termo. Só temos termos ímpares, porque a gente estaria imaginando situações com simetria de dois possíveis estados. Então a F aí é ímpar, e os potenciais a gente primitiviza dar coisas pares, certo? Então viria um termo de x à quinta com esse sinal. Esses sinais mais 1, menos 1, dá para provar que mesmo que fosse uma outra constante aqui e aqui, você consegue brincar com o sistema dinâmico, e isso aí é bom para a gente pensar qualitativamente. Isso aí não limita a gente. Agora, olha qual é a curva, o diagrama de bifurcação dessa birosca. Olha qual é o diagrama de bifurcação dessa birosca. Para começo de conversa, o R igual a 0 não está aqui. Esse diagrama do Strogatz, ele está desse jeito para não poluir a figura, tá? Porque ó, o R igual a 0 está aqui, ó. Estão vendo esse 0? Tá bom? Então esse camarada, lá nos outros gráficos, vocês estariam vendo ele aqui. Se você apagar esse ramo de cima e esse ramo de baixo, que vem do menos x à quinta, vocês percebem que ele é muito parecido com o anterior, parecendo forquilha? É que no outro forquilha você era sólido nos braços externos da forquilha e no cabo da forquilha. E era instável aqui. Eu vou voltar lá para vocês verem. Esse aqui é o oposto, ó. Mas olha como era. Não foi exatamente o que eu falei agora? Troca o que está estável por instável, porque é um outro sistema, mudou o sinal aqui. Então dá essa parte aqui, ó. Ficou cheio aqui, ficou instável, instável. Só que com a introdução do termo do x à quinta, aparecem outros braços estáveis nessa dinâmica. Então agora imagina que você faz o seguinte. Imagina que você tem essa equação diferencial lá, você tem o seu Runge culta, você confia que você fez Fiscomp, você vai soltar a condição inicial, ele vai correr lá para algum lugar.
Se você soltou um x igual a 0, e você solta a sua dinâmica não executa, não muda nada, ele fica no 0. O 0 é estável. Ativa a dinâmica, o 0 é estável, ele não sai dali. Ah, não, eu fiz 0.001, ele corre para o 0, porque o x igual a 0 é estável. Tudo bem? Estável, estável, x igual a 0 é estável, você fez x um pouquinho diferente do 0, estável, estável, estável. Cuidado com essa vertical aqui, porque tem um outro estável lá concorrendo com você agora. Então agora eu não vou imaginar que eu começo com um x muito alto, porque eu poderia cair lá. Mas imagina que eu estou só com x, condições iniciais bem próximas desse cara. Pega aqui, vai correr para cá. Pega aqui, vai... Agora você vai variando esse R. Nhé, estável, 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 mas você tá... Não, peraí, chegou? Convergiu? Convergiu para o 0, que é estável. Solta de novo a dinâmica do solver da equação diferencial. Vai para o 0? Vai! Até chegar em R igual a 0. Agora você faz um R um pouquinho maior e solta a dinâmica. Você começou no 0, só que agora o 0 é instável. Para onde eu corro? Depende do seu numérico ali, se você for um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo. Você começou com uma condição inicial de um x um pouquinho maior do que 0, aquela solução é instável. Agora a sua equação diferencial você deixa rodar, buscar o ponto fixo, porque aqui a gente só plota ponto fixo, certo, pessoal? Ele vai vir para cá. Tudo bem? Ele correu para cá. Repentinamente, muito diferente. Contraste com o caso anterior, em que eu podia ter outros equilíbrios estáveis, mas próximos de mim, ó. A curva cheia é contínua, mesmo nessa bifurcação dela. Agora não, agora a curva cheia é descontínua, então aqui é um salto brusco. A gente tem medo que isso aqui seja a savanização repentina da Amazônia. Mas é pior do que savanizar instantaneamente muito rápido, é pior do que isso. Porque agora você correu para esse cara. As condições ambientais estão aqui. Você muda um pouquinho as condições ambientais, mas você não tem como resetar a Amazônia. Ela já desmatou. Você começa a mudar as condições ambientais para tentar salvar o mundo. Ah, agora eu percebi que seremos extintos. Vamos diminuir o aquecimento global, mas agora você está preso próximo disso aqui. Porque você não vai conseguir mudar o estado da Amazônia, pula lá para o estado que você estava com vegetação antes. Isso aqui é ter cobertura vegetal boa, isso aqui é savanizar. Se você savanizar, mesmo que você fizesse esforços de limpeza climática para tentar voltar, você está preso aqui. É pior do que o salto brusco, é memória, é uma inércia dinâmica, a gente chama isso de esterese. O sistema não esquece que ele pulou para outro estado fixo e ele não quer voltar. Desastres. Isso acontece, tem toda uma teoria de bifurcações, catástrofes, rupturas. Então, tem gente que usa essas coisas para rompimento de material, fratura em material, só que a gente pode ter uma fratura de um sistema dinâmico ecológico, tá certo? Complexo. Polarizações sociais, o pessoal acha que a gente pode ter coisas muito bizarras em que é difícil reverter também. Não estou dizendo que alguém modelou que a idiotice do bolsonarismo é exatamente isso. Só que quando a gente vê uma epidemia de zumbis resistentes a fatos, que você mostra evidências e eles não querem nem saber, eles já decidiram que odeiam você e não vão te ouvir, isso me dá medo que possa estar acontecendo alguma coisa assim. Tudo bem? Pessoal, eu acabei não falando nada dos Nobéis, eu percebia, mas como eu quis dar um caráter um pouco mais de mini curso, eu achei que era instrutível falar dessas coisas para vocês. Eu vou disponibilizar isso para vocês, vou pôr mais referências e aí podemos voltar a conversar, fazer outras dinâmicas aí, tá bom? Obrigado, pessoal, o tempo está esgotado.